Salve, salve, família vascaína! Para quem não me conhece, eu sou o Tiagão, do canal Vasco em Família. Estou iniciando esse novo canal Gigante News TV com um estilo diferente. Aqui é um canal de react. Como amanhã é dia de Corinthians contra Vasco, nada melhor que reagir aqui o programa de hoje do Neto, os donos da bola, falando sobre essa partida. Vamos reagir aqui juntos? Então já dá aquela força para o canal, novo canal, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. E no final a gente vai debater aqui tudo que a gente ouviu aí do Neto, Souza, Maravilha. Amanhã é dia de Vasco. Se liga só. O Vasco estava ganhando o jogo de 3-1, empataram 3-3, certo? O Corinthians ganhou o Campeonato Paulista e perde para o Huracão o primeiro jogo da Sul-Americana e também decepcionante na pré-Libertadores. O jogo de amanhã, às 6h30 da tarde, é um jogo que, por sinal, o Vasco ganhou de 2-1 2-1 do Santos. E o Corinthians empatou com o Bahia 1-1. O jogo de amanhã, para o Corinthians e Vasco, o que você pode falar, meu querido Souza? Craque. Marcelo Duan Monstro e Dirceu Marchioli, Benedito, maravilha. Craque, o Corinthians vai enfrentar uma equipe que não é o Vasco do ano passado, vai encontrar uma equipe mais organizada. E mais organizada, com Carille. O cara conhece bem o futebol paulista, conhece bem essa competição, tem um time melhor do que o ano passado, fez um segundo tempo muito interessante contra o Santos, acabou ganhando o jogo do Santos, tem um Coutinho que está crescendo de rendimento, tem um time mais organizado. O Corinthians vai enfrentar uma equipe organizada amanhã, uma equipe forte na marcação, vai ter dificuldade. O Vasco, pelo aquilo que eu estou vendo, pelo aquilo que eu estou enxergando, pelo aquilo que não tem dinheiro, pelo aquilo que está acontecendo, sabe o que vai acontecer? Ele vai brigar para não cair de novo, Souza. Mas eu acho que o que você falou é pontual. Mas é uma equipe mais organizada do que a do ano passado. Não vai encontrar uma facilidade como encontrou defensivamente, entendeu? O Carille sabe se defender. Tu não viu o jogo contra o Melgar, Souza? 3-1, chegou a 3-3. As mudanças que ele fez não deram certo. Eu vou dizer uma coisa, um gol eles estão fazendo no Corinthians. Entra jogo, sai jogo. Não, e bola aérea, qualquer um faz gol. Um gol o Corinthians vai tomar, isso aí você pode ter certeza. Ponto positivo, ó, que eles estão falando aí. Mas o Corinthians é favorito. Para você, Marcelo, do Corinthians e Vasco, amanhã, 6h30, na Neoquímica Arena. O Corinthians em casa, ele joga com muito mais concentração, sempre foi assim, tem sido assim. Acho que foi a derrota para o Huracão. Faz muita falta o Garro, faz muita falta o Hugo, mas o Garro faz mais. Inclusive, acho que o Ramon não sabe lidar com isso, com a ausência dele. Mas mesmo assim... Talvez, Marcelo, porque o Romero não faz a função do Garro. E o Igor Coronado... não responde. Ele não responde. É o reserva mais caro do Brasil. Aí eu faço o quê? O que eu faço como treinador? Você sabe o que eu faria? Eu colocaria o Carrilho para armar. Mas já está assim. Mas ele está mais recuado de 8. Eu deixaria ele de 10, porque o Memphis está voltando para fazer isso. O problema todo... Você perde um cara na frente. O problema todo é que o Memphis vem para construir jogada também, isso. E fica deixando. Mas hoje o Carrilho é o armador do time. Você pode ver, passe do gol do Ranieri, ele que Na verdade, colocaria mais o volante. E adiantaria o Carrilho para ficar de meia esquerda. Isso. Porque ele já fez essa função. Exatamente. Porque ele era atacante. Ou o Thales Magno. Tentaria o Thales Magno de meia. Acho que o Thales Magno precisa voltar a jogar bola. Também acho, Neto. Também acho, Neto. Acho que precisa voltar a jogar bola. Depois daquela gritaria para ele renovar e tal. Renovou, mas deixou de jogar bola. Deixou de jogar bola. Maravilha. Olha, craque Neto, o Garro faz falta, o Hugo Souza faz falta, mas... O time do Corinthians tem que ter mais vontade. Eu vi o jogo, esse último jogo, esse Matheus Bidu, ele não é péssimo, ele é ridículo. Não, para, Maravilha. Não. Não. Você falar com o Matheus Bidu Não, Maravilha, respeito. O cara foi papai agora. Não, mas ele pode ser pai, pode ser avô, não tem nada a ver com isso. Eu tô falando dele jogando bola. Jogando bola, ele não joga absolutamente nada. Maravilha, ele ganhou a posição, ele melhorou. O senhor, ele ganhou. A posição de quem? Do Hugo? É um pior que o outro. Não. Pô, aí também não dá. Aí você quer um com o outro. Eu vi o jogo atentamente. Foi uma vergonha que o Corinthians... porque ganhou, tudo bem. O Memphis Depay perde bola, não volta para ajudar. O técnico, Ramon Dias com o Emiliano, Bob Filho e Bob Pai, os dois não... Paulista, Maravilha. Não deixaram o Corinthians cair. Mas o Palmeiras jogou também o futebol. E nada. O Palmeiras foi medíocre. Não tem culpa disso, O Palmeiras foi medíocre nos dois jogos. Nos dois jogos o Corinthians ganhou, fez 4 pontos. Os dois jogos foram ruins. Você falou que ia dar Palmeiras. Não, eu sei, mas não teve nem um grande jogo. Agora, o Corinthians, o Ramon Dias, tem o Carrilho, que quando ele arranca pelo lado direito, sempre, Neto, ele vai no fundo e cruza a bola. Ele consegue. Agora, o Ramon, ele consegue pôr o cara para trás, ele coloca o outro do lado. Ele é igual o confeiteiro que vai se meter a ser açougueiro. Ele não entende nada.
Sabe aquele mecânico de seu que vai... Seu freio tá com problema, o cara troca a pastilha... Menos o freio. Menos o freio. São os caras. Aí eu fico vendo, aliás, o Yuri Alberto também, nesse último jogo... A bola não chegou pra ele. Como diria o Silvio Luiz Pérez, as barbas do profeta. Ele não jogou nada. Ele foi péssimo. Ah, é porque ele sempre tá rindo, né? Mas você quer que ele chore? 1.700.000 por mês, você quer que ele chore? 1.700.000 por mês. Não. Pegando todo mundo. Não, mas você quer que ele chore? Eu sei. Solteiro, rico, bonito, dente bonito. Você quer que ele chore? Mas agora, o pior de todos... Muito menos faria muito pior. Agora, só pra vocês três. O Corinthians é o único cara, o Corinthians é o único time. Nem lá na Europa tem um fato desse. Tem o Coronado, que ele recebe mais de 2 milhões para ser reserva. Do reserva. Isso não existe. Reserva do reserva. Como é que você pode pagar? E ele entrou cheio de gás. Chutou para fora, não deu passe. Não fez nada. O Thales Magno entrou. Nossa, entrou tudo aceso. Eu falei, onde ele vai parar? Eu vou dar uma de Dirceu aqui, O Coronado parece carro elétrico. Porque ele precisa de minutos para carregar. Ele falou isso no final. E aí, quando você anda com o carro elétrico, acaba a bateria. Aí não tem para carregar. É o Coronado. O Coronado é o carro elétrico. Imagina isso no Vasco, hein? Os corintianos falam, nossa, mas vocês cobram demais. Um dia vocês elogiam, vocês criticam. Eu falei ontem aí, eu coloquei lá no meu Instagram, falei, olha, vai voltar o voo de galinha se não melhorar. Porque daqui para frente... Olha, eu garanto, eu vou falar hoje, marca o dia, hoje é dia 4, dia 5, dia 4 de abril. Eu duvido que o Ramon Dias, ele segura essa barra por 60 dias. Não vai. Que para. Que para não, né? Não tem aquela... Que, por sinal, na Neoquímica Arena são 7 jogos do Vasco contra o Corinthians, não ganhou nenhum. Não ganhou nenhum. Ele não vai ganhar. Ano passado foi um atropelamento. Corinthians e Vasco, com o Galvão Bueno. Galvão Bueno vai narrar 3 gols do Memphis Depay amanhã. Grande Galvão Bueno, só no Prime Video. É o seguinte... É bastante otimista, hein? 3 gols do Depay. Você tá bem empolgado. Quer apostar que o Corinthians ganha? Vamos. Não, você falou 3 gols do Depay. Isso. Ele não vai. Vai ser 3-0 com 3 gols do Memphis Depay. É mais fácil o Nelson Neder ressuscitar do que isso. Mas o que aconteceu? São os desfalques, né, que a gente vai ter aí no Corinthians. Então a gente foi dar uma olhada também nas pesquisas, nos dados, tanto dos desfalques confirmados, mas do que ao longo da semana o pessoal estava especulando. E a gente está vendo aí, obviamente, que a maior preocupação é em relação ao Hugo Souza. Então muitas perguntas do quando ele volta, se ele ia jogar contra o Vasco ou não, e também contra o Garro. E quero perguntar para você, craque, para o pessoal aí do estúdio também, se nesse jogo, o que você acha que vai ser mais sentido, né? E para quem vai esse peso? Vamos lá. Possíveis desfalques já é para você, Marcelo Duó. Desfalques importantes, hein? Vai ser o Garro e o Angileri. Para você, Maravilha. Hugo e o Garro. Para você, Souza. Hugo e Garro. Para mim, o Angileri e o Garro. E o Hugo também. E aí, acho que os 4, viu? Acho que os 4 fazem falta, viu, Babi? Pois é, craque. E aí, por exemplo, eu acho, que isso vai cair bastante em cima do Carrilho, né? Exatamente. E aí vem daquilo que o Marcelo Duó deu pela primeira vez. Alguém fala sobre isso. Eu queria que você falasse de novo em relação a isso. Se eu fosse o Ramon, eu colocaria ele mais adiantado como um camisa 10, um meia esquerda mesmo, porque ele sabe fazer esse trabalho, ele tem habilidade, e para suprir e não fazer o Memphis voltar para construir. O Memphis tem que ficar perto da área para fazer gol. Esse é que é o papel dele, né? Souza? Para mim, eu acho que ele já está fazendo esse papel. Agora, o Memphis precisa ficar lá, mas é o estilo de jogo do Memphis. Quem tem se favorecido com isso é o Yuri. Essa forma como o Memphis joga, vem buscando bola. Agora, ele precisa fazer gol também, né? Maravilha. É que a bola não chega, né? Verdade. Yuri. É difícil chegar. Precisa chegar mais, né? Não chega mais. É que talvez uma tabela mais ali na frente, né? Com o Memphis Depay e com o próprio Carrillo. O Carrillo tem que jogar mais solto. Porque quando ele vem de trás, ele vai pela beirada do campo, vai no fundo e cruza. Toda hora, mas ele cruza. Mas só que tem uma coisa, o que mais aí? Então, Neto, aí vocês estão falando do Yuri Alberto também, a gente foi dar uma olhada nos dados de São Paulo e nos dados do Rio de Janeiro, porque a gente vai ter aí Verratti, a expectativa do torcedor vascaíno depositada bastante no Verratti, a gente viu que nas pesquisas daqui de São Paulo, o Yuri Alberto está mais que o dobro aí do que ele lá no Rio de Janeiro, mas essa briga aí a gente deve ver em campo também, né, craque? O Verratti joga muito, hein? Eu queria o Verratti no Corinthians, velho. Cabeça... A bola no pé dele é... Eu só não digo isso porque eu acho que ele e o Yuri não ia dar certo junto. Você acha que dava pra jogar junto? Acho que dá, viu? Dá. Yuri de lado, dá. né? Mais pro lado esquerdo, ele centralizado. Ele é um cara da área. Ele é fazedor de gols, cara. Somente na cabeça. Ele é um argentino, né? Em São Paulo não tem um centroavante. Não tem igual ele. Não tem igual ele. O Vasco. É isso, família. Comentando um pouco aí, né, do programa do Neto, ele destacou ali que o Vasco nunca conseguiu, né, ganhar do Corinthians na Neoquímica Arena, e ele tá certo. Como ele disse, né, 7 partidas. Começou em 2015, o Vasco perdeu por 3-0,
2017, a gente lembra bem, né? Ano do título do Carille. A gente sabe como é que a gente perdeu aquela partida com um gol de mão do Jô, eu ia falar Gil, do Jô. 2018, 1-0. 2019 também 1-0. 2020 foi o jogo do rebaixamento, né? Que o Vasco confirma ali o rebaixamento. Na verdade, matematicamente, eu acho até que não. Tinha uma chance de você meter, sei lá, tantos gols, né? Eu não me recordo muito bem, mas ali basicamente decretou o último rebaixamento do Vasco, né? Tinha Neto Borges, Carlinhos naquele time, né? Meu Deus do céu. 2023, o Vasco acabou perdendo também por 3-1. Teve até aquela bela jogada, né? Do Luca Orediano e depois o gol do Gabriel Peck. Em 2024 foi um atropelo, né? O Vasco foi atropelado ali, principalmente no primeiro tempo. Acho que o Corinthians conseguiu abrir 3-0 com uma facilidade tremenda. E aí o Vasco no segundo tempo acabou marcando um gol. Mas assim, até pegando ali o gancho do Souza, que basicamente entendo que ele não acompanhou, né, a última partida contra o Melgar. Porque a última coisa que o Vasco teve nessa partida foi organização, foi um sistema defensivo sólido, e a gente espera que o Carille possa corrigir isso. Porque contra o Santos jogando em casa, o Vasco também não foi tão sólido assim. Então é uma questão que o Carille precisa corrigir. Né? Ontem a gente até trouxe um corte lá no canal Vasco em Família, dos ex-jogadores comentaristas falando, né? Felipe Melo falou que o time do Carille é sempre organizado defensivamente. Ele não consegue fazer isso no Vasco. O Alex falou a mesma coisa. Então, se ele não consegue fazer no time dele, nesse momento, o Vasco, o que ele é bom para fazer, o que ele sempre fez, né, fica um pouco complicado essa situação. Por isso que a gente espera que o Carille possa ajustar o Vasco defensivamente, principalmente na partida de amanhã, porque é o primeiro jogo fora de casa do Vasco. O Vasco tem que tentar quebrar esse jejum aqui, né? Por que não conseguir uma vitória sobre o Corinthians? Eu já fico satisfeito com o empate. Eu acho que o empate é um bom resultado. Mas, se ganhar, meu Deus do céu, né? Vamos ficar muito alegre, porque uma vitória fora de casa no Campeonato Brasileiro sempre é muito difícil, ainda mais para o Vasco, né? Que tem sérias dificuldades, né, jogando fora. Aí, se você analisar os últimos campeonatos do Vasco no Brasileirão, o Vasco sempre está entre os piores visitantes. Então tem esses pontos para a gente colocar aí, mas pegando também tudo que eles falaram do Corinthians, é um jogo difícil, é um jogo complicado. Como eu disse, jogar fora de casa sempre é difícil no Campeonato Brasileiro, né? Tem esse histórico negativo também em relação ao Corinthians, mas eu entendo que o time do Vasco hoje permite a gente sonhar. Poxa, Thiagão, é sério isso que você está falando? Eu sei que a gente tem as nossas limitações, mas o Corinthians também tem. Eles falaram aí a dificuldade de criação, as falhas em bola aérea, né? A gente sabe que a gente tem um grande jogador nesse sentido, o melhor do mundo, que é o Verratti. Então é isso, jogo difícil, o Corinthians é favorito, na minha opinião. Mas a gente tem condição de chegar lá e ganhar do Corinthians. Na minha visão, o empate é até positivo. Eu acho o empate um resultado positivo, porque depois você joga em casa contra o Sport, e aí onde você tem que ganhar. Então em 3 rodadas, você somar 7 pontos, opa, né? É uma pontuação, na verdade, perdão, legal, né? Porque e aí você joga fora depois na próxima rodada contra o Ceará. Mas visando esse jogo aí contra o Corinthians, né? O Vasco pode poupar alguns jogadores, entre eles Coutinho e Paulinho, né? Porque se lesionaram aí recentemente, então estão voltando agora. Então vamos aguardar. Eu estou bem confiante para essa partida de amanhã, esperando que o Vasco possa corrigir os erros, né? Dentro de casa, o Vasco deu um gol para o Santos, cometeu alguns erros que o Santos teve ali algumas chances, né? O Léo Jardim pegou, ou o Maurício Lemos travou aquela bola do bom tempo. Fora de casa é muito complicado. Fora de casa você não pode errar desse jeito, porque você não tem o apoio da torcida para empurrar, tá junto ali, dar aquela motivação para você virar, como virou contra o Santos. Então, dentro de casa é erro, fora de casa, perdão, é erro zero. O Vasco não pode dar doce como vem dando. Se não der doce amanhã, tem grande chance de conquistar um bom resultado. O empate é um bom resultado. Ganhar, melhor ainda. Fui, tamo junto, se inscreve no canal se chegou até aqui, deixa aquele like para fortalecer. Valeu!